Olá, queridos, graça e paz. Eu sou Mauriane, para quem não me conhece. Hoje eu estou aqui para compartilhar algo com você, algo da palavra de Deus. E que bom, eu fico feliz assim de ver como que a tecnologia ela consegue nos aproximar, né? No momento desse que estamos vivendo de dificuldade, de isolamento, mas o Senhor ele acha o mecanismo para que nós chegamos até você, né? E que sejamos um nesse momento. Queridos, nesse período, assim, eu estive pesquisando, lendo. A gente tem que evitar, às vezes, ver algumas notícias, né, que não são tão favoráveis, e isso acaba gerando em nós sentimentos ruins. Mas também não podemos ficar alienados ao que estamos vivendo, né? E, assim, em meio a tantas coisas que são colocadas na mídia, que são faladas, algo chamou muito a minha atenção. E é algo que tenho me preocupado e tenho orado por isso. As famílias elas estão sendo muito atingidas. Atingidas de várias formas. Elas são atingidas do lado financeiro, também na saúde, o psicológico, né? Está sendo abalado. E o que tem chegado relatos até mim? Famílias elas têm se desfeito, né? As pessoas elas não têm conseguido suportar a pressão, estar convivendo juntos. Isso é uma grande preocupação, por quê? Eu fico vendo o pai e a mãe, eles saem para trabalhar todos os dias, os seus filhos vão para as escolas. Então, existia uma rotina aí no nosso meio, né? Então, as pessoas se viam num determinado período, ali eles tinham um momento de comunhão ou não, porque sabemos que hoje em dia as pessoas elas têm substituído muito a qualidade de tempo por estar perto, mas não estar juntos. Então, o que que eu vejo? Com essa proximidade, né, da família, dos filhos, porque a mulher ela não está mais conseguindo ir trabalhar, o filho não está indo para a escola, então está ficando todo mundo junto. Isso tem dado uma sobrecarga na mulher, porque a ajudante de casa não está podendo ir, então ela tem que estar se desdobrando em relação aos serviços domésticos, né, a ajudar as crianças na escola. O pai, por sua vez, tem olhado para a família e tem aquele senso da responsabilidade, né, de manter o lar, manter o sustento da família, e ele também não está acostumado. Então, eu vejo hoje que nós estamos aí num grande desafio, onde nós temos que buscar muita sabedoria de Deus, né? Nós temos que, hoje, mais do que nunca, nos unir, estar exercendo um amor. E eu vejo que sem Deus isso é praticamente impossível. Então, o que, que eu venho falar nesse dia com você? Eu fazendo as pesquisas, eu observei o índice, como tem aumentado o índice de feminicídio no Brasil, no mundo, como a violência doméstica tem atingido, né, os lares. Porque muito provavelmente o pai está nervoso, a mulher às vezes não tem aquela sabedoria para tratar com o assunto, ou às vezes não, a mulher tem sabedoria, mas o homem realmente ele acaba extrapolando ali o seu limite, né? Do respeito, ou vice-versa, porque aqui eu não estou falando nem para homem nem para mulher, eu estou falando para a família. Então, o que, que eu pude observar? Que o índice aumentou tremendamente de violência nos lares. E o índice também de separação. Não aparece ainda a questão do divórcio, porque não está podendo fazer divórcio, até porque as coisas não estão, os cartórios não estão funcionando na sua funcionalidade normal. Mas assim, o que que hoje eu tenho no meu coração para falar para você? Né? E é o que eu estou fazendo junto com a minha família, tentando buscar um lugar de equilíbrio, de amor. Porque, queridos, as finanças, elas são importantes, elas são necessárias. Mas não adianta nada você ter uma vida
com muito dinheiro, né, ter abundância de bens, seus filhos estudarem nas melhores escolas, você andar no melhor carro e vestir as melhores roupas e não ter sucesso na sua família, não ter sucesso com os seus filhos. Então eu acredito que nós temos que olhar para as coisas como a oportunidade que o Senhor está nos dando de poder nos desenvolver de novo como família, coisa que nós havíamos perdido por causa da agitação do dia a dia, né? Então, assim, só fica esse conselho para mim, né? Nem conselho, né? Essa dica para você. E vamos juntos tentar. A família é a coisa mais importante da terra. Nós precisamos proteger os nossos filhos. Eu sei que não é fácil mesmo. Eu tenho 27 anos de casamento e eu te digo que eu sei que não é fácil. Então, assim, nós temos várias estações do ano, nosso casamento, nosso relacionamento. Mas nós temos que pensar num bem maior. A nossa família é o nosso tesouro. Então, que o Senhor, Ele vem estar trazendo aos nossos corações essa verdade. E que toda vez que a gente quiser agir de uma forma impetuosa, né, de acordo com aquilo que a gente está sentindo, a gente pensa aí, conta até 10, se retira, vai adorar, vai conversar com o Senhor. Depois tem aquela conversa mais enérgica que você iria ter, que daí você já vai ter com paz. E juntos nós vamos sair disso. Mas nós precisamos. As pessoas dizem que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Eu acredito que muita coisa vai ser mudada. Mas eu rogo ao Senhor, eu peço para que o que não mude, né, seja os lares. Que os lares, os pais não mude, né? Não tenhamos aí uma troca de pai e de mãe, mas que permanecemos os mesmos, unidos em amor e em Deus. E eu fiquei pensando o que eu traria nesse dia, né, para poder nós conversarmos aqui. E o Senhor trouxe ao meu coração uma passagem da Bíblia que fica lá em 1 Samuel, que falou muito comigo. Nós vamos falar aqui de Eucana, de Ana e de Penina. Esse lar, o meu maior enfoque aqui vai ser no comportamento de Ana e no comportamento de Penina. Aqui nós vamos falar de um lar que também teve conflitos, né? Tivemos muitos conflitos aí, mas a forma como isso foi conduzida, né, foi para a glória de Deus. Eucana, ele era um levita, embora ele não estivesse exercendo o seu sacerdócio, né, como levita, mas era um homem que amava o Senhor, né, que tinha uma vida correta diante do Senhor. E assim, de acordo com os relatos, ele se casou com Ana, porém, Ana não pôde ter filhos. A palavra fala que Deus cerrou a madre de Ana. E aí eu fui procurar, né, o que significava esse cerrou. E aí eu vou compartilhar com vocês logo mais. Então, segundo as tradições deles, eles poderiam, se a esposa não pudesse ter filho, eles poderiam se casar novamente. E assim, Eucana o fez, casou com Penina, que deu muitos filhos a ele. Eu queria que você acompanhasse comigo aqui, em 1 Samuel, a gente vai ler um pouquinho. Depois, se você puder, você esteja percorrendo mais sobre essa palavra, porque é uma bênção, tá? 1 Samuel 1, e nós vamos falar do versículo 2 em diante. Aqui vamos falar de Eucana. Eucana, aí diz, ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, este homem subia de sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli,
eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Mas Ana, ele dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. Essa palavra estéril aqui fala no original cerrou, ou seja, ele interrompeu por um período. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia anos após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival provocava, e ela chorava e não comia. Eu vou parar aqui, depois a gente vai seguir. Então, aqui nós temos o relato de quê? De uma família onde tinha uma mulher que não podia ter filhos. Eu imagino o anseio dessa mulher por ter filho, porque a mulher, o desejo da mulher é ter filhos, é ser mãe. E de repente ela não consegue isso, e para a tradição dela isso é meio que uma maldição, ela fica mal vista, né? A família fica mal vista. E por outro lado, a outra esposa do seu marido tinha filhos, e além de ter os filhos, ela ainda provocava ela o tempo todo. Tipo assim, eu tenho, você não tem. Ana, o marido amava ela. Amava sobremaneira. Então, era a forma que a outra via, né? A forma que Penina via para tentar, vamos dizer assim, provocar mesmo, né? Gerar ira em Ana. Mas aí nós observamos aqui uma mulher que ela é mansa. Uma mulher que decidiu se calar. Assim, e o que eu trago para nós? Não importa o que vão fazer, o que vai acontecer, o que está acontecendo para poder tirar você do sério. Você precisa entrar num lugar de equilíbrio onde você consiga domar suas emoções e você não reaja a essa provocação. Porque no final disso tudo, nós vamos ter, você vai ter a sua recompensa. Eu costumo sempre falar, aquele que faz alguma coisa para o Senhor, claro que está na palavra, mas assim, algo que já se tornou quase que um vocábulo meu. Aquele que faz algo por amor ao Senhor, às vezes você nem faz por causa de você, nem por causa do outro, mas você pensa, nossa, se eu fizer isso, vai chatear, vai deixar o Senhor triste. O Senhor não espera de mim essa resposta. Então, tudo que você faz por amor a Deus, certamente você terá a sua recompensa. E você vê aqui que Penina, ela ficava o tempo todo provocando, ou seja, eles subiam uma vez no ano para poder fazer o sacrifício lá, que era algo para eles assim, eles esperavam por esse momento, era um momento extraordinário, e ela esperava exatamente esse momento para poder provocar a outra. Eu acredito, talvez até por ciúme, porque como o esposo gostava da outra e sempre você via ele dando porção dobrada para ela, e aqui eu dentro do meu entendimento eu pensei, gente, Eucana aqui ele simboliza Jesus, sabe? A ação dele. O que acontece? Eucana, mesmo sem Ana poder dar nada para ele, ele ama ela incondicionalmente, honra ela de uma forma sobrenatural. Assim também é Jesus na nossa vida. Quando ele morreu na cruz por mim, por você, eu e você não tínhamos condições de fazer nada, nós não tínhamos nada de bom, não há nada de bom em nós. Inclusive, hoje, mesmo depois dele tendo morrido, continuamos não tendo nada de bom. O que temos de bom é por causa dele. Então, assim, às vezes até entrando num contexto aqui, um pouco paralelo, mas o que acontece? Às vezes nós nos achamos bom por alguma atitude que fazemos. Mas, na verdade, o próprio Jesus disse, bom, só tem um.
e é o meu Pai. Então, assim, se há algo bom em nós, vem dele. E que seja para a glória dele. Que nós não venhamos tentar usurpar a glória de Deus e a bondade de Deus, mas que nós devemos estar na dependência do nosso Pai. E aqui, continuando no texto, fala no versículo 9. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha o que eu vejo aqui, o que eu me deparo aqui. Ele dava o melhor para ela, mas mesmo assim ela não estava satisfeita. Ela estava triste. Né? E ele fala assim, nossa, mas o que eu faço por você? O fato de eu te amar da forma que eu amo, será que não é mais importante do que ter filho? E eu vejo aqui que muitas vezes nós queremos mais as coisas do que o próprio Senhor. Eu vejo que a nossa insatisfação como pessoa é porque nós sempre olhamos o parâmetro do outro. Eu imagino que aqui Ana, ela olhava para os filhos de Penina e falava, como assim? Ela tem e eu não tenho. E ela esquecia de olhar que ela tinha a melhor parte, que era o coração do rei, era o coração do marido dela, né? Mas esse lugar, nós só encontramos ele quando nós nos deparamos com o Senhor para fazer a mudança na nossa vida. Então, o que eu vejo também? Nós temos uma outra situação. Nada vai preencher o lugar onde só o Senhor vai preencher. E nós vamos ver aqui que quando você tem esse entendimento no seu coração, quando isso realmente é uma verdade para você, aí até aquilo que você mais desejou, você acaba entregando para o Senhor. Porque já não tem mais o valor que tinha no seu coração. E entenda bem, aqui não é que ela não amava, né? Eu vou ler aqui em seguida, não é que ela não amava o filho, mas ela passou a amar mais o Senhor do que a promessa, do que aquilo que ela sempre buscou. Então, seguindo aqui a leitura, fala assim, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, a gente está falando lá do monte, onde o sacerdote Eli, sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo ao Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. E aqui, depois eu peço para que você continue lendo, que é uma história muito interessante. Aqui você vê que Eli vê ela orando, né, no templo, e ela não fala, né, em voz alta. A palavra fala que ela fala ao seu coração e a boca dela só balbucia aquelas palavras. E Eli, vendo aquilo de longe, sugeriu que ela estivesse bêbada. E ela falou, não, meu senhor, eu não estou bêbada, eu só estou falando ao meu senhor. E aí ela ali abriu o coração dela, falou que ela queria o filho e que ela estava falando com Deus. E ele falou assim, filha, então vai que a tua vontade, né, seja feita, que Deus ouça a tua oração. E aqui na palavra fala que ela saiu já com alegria, com a certeza, né, de que ela seria mãe. E aí ela já saiu feliz, foi, comeu, e depois fala, na mesma palavra, que depois de ter descido, né, de lá do monte, Eucana
se deitou com ela e ali o Senhor a abençoou e ela gerou um filho. E esse filho, ela esteve com ele, amamentou, cuidou e no momento certo ela entregou ele à casa do Senhor. Então eu fico aqui com dois entendimentos. Um, é que quando o Senhor cerrou a madre de Ana, ali ele não estava punindo Ana. É porque todo o propósito debaixo do céu e da terra, ao seu tempo, passa pelo processo do tempo. E nós, às vezes, não entendemos isso. O momento, às vezes, que você está passando aí na sua casa, você não consegue entender. E, às vezes, você fica amargurada, sofrendo e fala, Senhor, como assim? Mas eu quero te dizer que ainda, até o caos, Deus transforma num jardim para você. O que você precisa é descansar em Deus, crendo que você tem um pai. Olha, se você for ver a história de Ana, você vê que nasceu Samuel. Samuel foi um dos maiores profetas que já existiu. Samuel, ele foi a pessoa que ungiu Davi. E se você for analisar, Jesus, ele passou pela linhagem de Davi. Olha que honra. Pensa de uma pessoa que tinha a madre cerrada por um tempo, ela passa a ser a mãe de uma criança que é responsável por ouvir o Senhor, ungir um rei ao qual o nosso Salvador entrou na genealogia dele. Olha que coisa linda. Aí você concorda comigo que há tempo para todas as coisas? Você concorda comigo que se Ana tivesse engravidado lá no início, como que Samuel estaria vivo até ungir Davi? Queridos, muitas vezes aquilo que parece que é para a morte, aquilo que às vezes que parece que é para a sua humilhação, eu quero te dizer que você tem um pai que ama você sim sobremaneira. Queridos, nós precisamos entender esse pai, o coração desse pai. A própria palavra fala que se você consegue dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais ele. Antes que você fosse gerada, ele já tinha um plano para você. Ele já tinha uma história para você. Aí você me pergunta, mas se ele já tinha uma história para mim, então por que que eu não vivo essa história? Pode existir duas situações. Uma é o teste do tempo. E outra é porque talvez você pode não ter entendido quem é o seu pai, quem é você. Você pode não ter entendido o que está no coração dele ao seu respeito. Você já parou para perguntar para ele e falar assim, qual é o teu plano para a minha vida? Eu quero viver só os teus planos para a minha vida. Me revela, fala para mim os segredos do teu coração. O que você pensa ao meu respeito, o que o Senhor tem para mim. E eu vou te falar, Ele vai falar. O que acontece é que muitas vezes as vozes externas nos impedem de ouvir a voz do nosso Pai. Você concorda que Ana lá, ela ouvia Penina, embora ela não se posicionasse brigando, que isso, assim, ela entrou para a história como uma das mulheres assim mais sábia, mais cheia de graça, inclusive Ana significa graça, e ela não revidava a sua rival, mas ela ia para o Senhor, mas no dia que ela de fato decidiu entrar no lugar secreto dela, só ela e o pai, e ela começou a falar, você observa que na palavra que ela nem fala alto, ela fala baixo, só ela e o pai dela. E ela começa a ter um entendimento, e o coração dela começa a ficar quebrantado, e ela entra no descanso de Deus.
Mas isso, e quando ela saiu de lá, ela saiu exultante, crendo que já havia sido feito. E ela saiu de lá como alguém que já tem a promessa pronta. E ela foi comer, ela descansou. Mas até então ela não conseguia ouvir, ela vivia com a alma amargurada, uma alma atribulada. Talvez possa ser o que você está vivendo hoje. Até porque o tempo, ele está muito propício para nos, sabe, para tentar nos afundar nesse lamaçal de sentimento ruim. A tentar mostrar que nós não vamos conseguir. Às vezes você pode, para Ana, foi tipo Penina falando, eu tenho filhos, você não tem. Mas talvez hoje para você é tipo assim, amanhã você vai comer o quê? Como que você vai pagar as suas contas? E agora? E o carro vai ser pego? A casa, como que você vai conseguir pagar a casa ou pagar seu aluguel? E o seu filho, como que vai estudar? Talvez você possa estar ouvindo isso. E talvez você pode estar tão amargurada como Ana ficava. Mas Ana entendeu e ela foi para os pés do Senhor. Ela chegou no cantinho secreto dela e ela começou a se relacionar com o Pai. E quando ela fez isso, o Pai revelou a ela que faria. Então eu te convido hoje, meu irmão, minha irmã, entra para o teu lugar secreto, entra para o teu quarto. Fecha a porta, começa a falar das suas angústias, das suas tristezas para o teu Pai. Peça para Ele gerar no seu coração motivação e fé para que da sua boca não saia nenhuma murmuração. Porque a murmuração, ela atrasa a bênção do Senhor para a nossa vida. Isso quando nós não morremos no deserto por causa de um coração incrédulo. Quando eu falo para você entrar no seu quarto, o quarto de Ana foi estar ali em pé, no templo. O seu quarto pode ser onde você determinar, mas que você tenha esse momento com seu Pai. E eu te peço, permita que nada roube as promessas de Deus para a sua vida. E se você ainda não conseguiu descobrir qual é o teu propósito, eu posso te garantir que se você ficar no seu secreto com o teu Pai, o Senhor vai mostrar quem Ele é e Ele vai mostrar quem você é e você vai descobrir o motivo pelo qual você foi chamada. Porque a sua identidade, ela é revelada junto com o seu Pai, porque aí você vai perceber que você tem o DNA dele, que você tem a identidade dele, e quando você tem a identidade dele, você sabe que tudo que pertence a ele também pertence a você. E na palavra do Senhor, no Deus, no nosso Pai, na identidade dele, não existe medo, não existe fracasso, não existe doença, não existe morte, mas existe vida, e vida em abundância. Então quero te pedir, levanta, não permita que as vozes externas abafem você a ponto de você querer desistir ou de você se tornar uma alma destrutiva para a sua família. Se encha de amor. Pega os teus filhos, a tua esposa. Tenha um momento com eles. Seja o sacerdote, a sacerdotisa do seu lar. Fala do Senhor, fala do amor do Senhor. Muitos por aí estão questionando que Deus é esse que permite essas coisas. Mas eu quero te dizer que Ele quer o melhor para você. E se nós estamos vivendo, o caos que estamos vivendo, isso não tem nada a ver com ele, mas tem a ver com a maldade do coração do homem, com uma terra corrompida, com o pecado. Porque nós, quando entendemos que somos filhos de Deus, nós somos eternos, não há morte para nós, nós passamos da morte para a vida. Porém,
As consequências da queda do Éden, nós não estamos isentas dela. Então, no mundo teremos aflições. Teremos sim. Mas ele não garantiu que nós não teríamos aflição. Muito pelo contrário, ele falou, vocês vão ter. Mas ele falou, olha, tende bom ânimo. Eu venci. E vocês também vão vencer. Essa fase que nós estamos vivendo, eu quero te dizer, ela é passageira. Não perca o controle. Não destrua suas emoções. Procura um lugar de intimidade com seu pai. Pega as suas crianças, fala de Jesus para ela, mostra que Jesus lindo, que Espírito Santo maravilhoso, sabe? Faça jogos interativos, mostrando o céu, faça com que eles desejam o céu. Essa é a palavra que veio ao meu coração hoje, para eu poder compartilhar com você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você não esqueça de que você é filho, de que você tem um pai e de que ele tem o melhor para você. Não atribua ao teu pai as catástrofes que o mundo está sofrendo, porque tudo o que ele quer é que você seja feliz. E eu quero te dizer que nesse caos vai surgir um jardim na sua vida. E você vai sair disso aí muito mais forte. Vai sair fortalecido, crendo que você não é órfão, mas que você tem um pai. Vá para o seu jardim secreto. Fica lá, descansa e você vai emanar amor. E vai receber amor, porque você não dá aquilo que você não tem. Graça e paz, que Deus abençoe vocês.